Muito boa noite a todos. Fiquei muito tempo sem gravar, mas graças a Deus estamos aqui de volta e vamos dar continuidade daquilo que foi a nossa última aula. Eu lembro-me que havíamos parado na visualização da interface do Portugal Studio. Verificamos como criar o primeiro projeto, quase tudo já foi explicado. Mas eu gostaria de dizer que tu podes mudar o tema, né? Que são as cores do próprio Visual Studio, né? Podemos iniciar aqui um novo projeto. E aqui em novo projeto tem a parte da zona das definições, onde você pode personalizar o tema, mudando para qualquer outro tema que tu quiseres. Podes diminuir o texto, aumentar ou diminuir o texto. Nesse tamanho que está aí, tá bom? Então, por padrão, no Portugal Studio do computador ou para o computador, logo que você cria um novo programa, ele já cria isso aqui para ti. Já vem um programinha feito por definição para que quando você executar, ele escreva Olá Mundo. E nós sabemos que existe uma suposta maldição que quando você quer aprender uma nova tecnologia, tu tens que começar primeiro com o teu primeiro programinha sendo o Olá Mundo, ou escrevendo Olá Mundo, a primeira iteração que você deve ter com o meio. Então, nós vamos continuar. Se nós irmos aqui no nosso cronograma, vimos que já conseguimos introduzir, conhecemos o Portugal Studio, agora vamos ver a estrutura básica de um algoritmo. E nós sabemos que a estrutura básica de um algoritmo normalmente parte do início e tem que ter um fim. Anteriormente, né, isso é em Visual G. Em Visual G, o que acontecia é que em Visual G o que acontecia é o seguinte: nós lidávamos com a seguinte característica, né? Deixa aqui fazer um comentário. Então, nós lidávamos com a seguinte característica. Então, se eu quiser comentar apenas uma única linha, eu apenas utilizo barra barra duas vezes. Se eu quiser comentar diversas linhas, então faço desse jeito. Então, nós sabemos que antigamente em Visual G nós escrevíamos algoritmo, alguma coisa assim, algoritmo, metíamos início e depois tínhamos algo do gênero como fim. Então, essa parte de início e a parte do fim, aqui em Portugal Studio nós vimos isso por intermédio das chavetas. Então, essa aqui determina o início e aqui determina o fim. Tal como nesse outro bloco, nós temos isso aqui como o início do bloco. Temos isso como início do bloco. E temos essa parte como o fim do bloco. Então, o que é que acontece? Nós estamos aqui a representação dizendo programa. Quer dizer que nós vamos trabalhar num programa e nós realmente estamos trabalhando num programa. No nível em que nós estamos aprendendo apenas a lógica de programação, que é a coisa mais importante para um programador, nós estamos aqui neste exato momento a lidar com algo que nós chamamos de cérebro. Então, estamos num nível em que apenas conseguimos e temos a capacidade de apenas lidar com a configuração do cérebro de qualquer um componente ou qualquer um programa. Então, nós estamos aqui a criar o cérebro desse programa. Então, sendo que suponhamos que o programa está representando uma pessoa, então tu tens aqui a pessoa, né? A pessoa começa a partir daí, tipo, o que é que eu quero dizer? Então, o programa está a representar a pessoa, a estrutura do corpo de um ser humano. Então, dentro da estrutura do corpo desse ser humano, nós temos essa chaveta a delinear onde esse corpo começa e onde esse corpo termina. Então, é isso que nós conseguimos perceber aqui. Temos a pessoa, se nós clicar, conseguimos ver o corpo começa aqui e o corpo termina aqui.
Nessa lógica, vamos conseguir perceber que a função inicia que não é o cérebro, porque no nosso corpo tudo começa do cérebro e tudo termina no cérebro, porque o cérebro é que coordena e ordena todo o funcionamento do nosso corpo. Então, a coisa principal que nós devemos programar, devemos personalizar, devemos, de certa forma, deixar funcional. Primeiro o cérebro, depois podemos ter outros órgãos, como pulmão, coração e muito mais, mas o cérebro tem que estar 100% funcional, que é o cérebro que permite com que todas as outras coisas no nosso corpo funcionem. Seguindo nessa lógica, nós atualmente, nesse nível em que estamos, apenas podemos configurar o cérebro e outras coisas que serem possíveis. Então, vimos a estrutura básica do Portugal Studio. E por que Portugal Studio é muito recomendado atualmente? Por seguinte motivo, a estrutura do Portugal Studio é 100% aproximada às estruturas das linguagens de programação. Por esta via é que o Portugal Studio tem sido muito recomendado, porque alguém que aprende a lógica de programação com Portugal Studio, tão logo começa a lidar com as linguagens de programação, as coisas lhe ficam muito mais fáceis. Ele consegue ter um aprendizado e consegue perceber um familiarismo a nível de estrutura nas linguagens de programação, tal como também ele vai apenas mudar algumas coisinhas, como a parte da linguagem, ao invés de ser português, vai passar a ser inglês, e por aí fora. E as coisas ficam muito mais simples para este aluno. Então, de certa forma, vamos fazer aqui um programinha super básico, mas antes de nós continuarmos, sendo que já vimos uma estrutura básica, nós temos que saber algo muito importante. Nós vimos uma estrutura básica de um algoritmo, mas agora nós devemos saber o primeiro comando, que é o comando de saída. Este comando de saída é o comando escreva, que nós temos aqui. E por que ele é considerado um comando de saída? Então, o escreve é considerado um comando de saída pelo seguinte motivo. Então, eu vou meter aqui comando de saída escreva. Escreva é o comando que permite a iteração do nosso programa com o usuário. Então, se nós quisermos criar um programa que tenha a capacidade de interagir com o usuário, nós vamos utilizar o comando escreva para isso. Né? Se nós pretendemos criar um programa que interage com o usuário, nós vamos ter que utilizar o comando escreva para tal. E desta forma, o nosso programa consegue não só se comunicar com o usuário, mas fazer também com que o usuário perceba o que é que o nosso programa faz. E isso nos serve de grande, mas muita grande ajuda, porque é por intermédio dessa comunicação, dessa interconexão entre o nosso programa e o usuário, que o nosso programa vai conseguir perceber, ou seja, que o usuário vai conseguir perceber o que, é que o nosso programa quer que ele faça, os dados que ele insira. De certa forma, as coisas ficam muito mais amigáveis. Lembrando, as nossas aulas são apenas de 10 minutos por cada aula. Já estamos por aí nos 9 e alguma coisa. Então, vamos ficar por aqui nesta aula e vamos continuar na próxima aula. Aqui quem vos fala é o Evel Dev, da comunidade Mercenários Dev. Muito obrigado.